Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te convido a uma reflexão na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós faremos a leitura do verso 35 ao 38. Diz assim a Palavra de Deus: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto começa trazendo um resumo do que Jesus fazia por todas as cidades e aldeias que percorria. Ele ensinava e pregava o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e curava todo tipo de doenças e enfermidades. As maravilhas, milagres e prodígios que Jesus fazia eram uma das provas que ele era o Cristo, o Messias, o enviado por Deus para salvar os perdidos. Por onde Jesus passava, havia uma multidão de pessoas aflitas, exaustas e doentes, que buscavam a ajuda de Jesus. Pessoas que sofriam com o descaso e opressão das autoridades políticas e religiosas. Sofriam com o fardo imposto pelos líderes religiosos, com os altos impostos na sociedade, sofriam por causa da pobreza, da falta de justiça, amor e misericórdia. O texto nos diz que essas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor, ou seja, pessoas indefesas, que não tinham uma liderança para mostrar o caminho certo, nem para cuidar e protegê-las. Um dos motivos para essas pessoas estarem sofrendo assim era porque seus líderes falharam em suas missões e em suas responsabilidades. Ao ver a multidão de pessoas que sofriam, Jesus se compadece delas. Jesus teve compaixão por essas pessoas. Ele sofria junto com a multidão. O sofrimento do povo também era o seu sofrimento. Ele se importava profundamente com a dor dessas pessoas. A compaixão é diferente de sentir pena de alguém. Quem sente pena é sensível à dor do outro. A compaixão vai além, pois leva alguém a agir em favor do outro, a fim de que o sofrimento cesse. A compaixão é um dos sentimentos necessários para transformar o mundo. Movido pela compaixão, Jesus ensina o caminho da salvação. Jesus se faz conhecer aquelas pessoas. Ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida. Ele pregava o arrependimento do pecado, ele curava as pessoas de suas enfermidades físicas e espirituais. Ao ver a multidão, Jesus demonstra que estava atento para perceber e enxergar as necessidades das pessoas. E quando Jesus olha, ele vê abandono, sofrimento e a necessidade de salvação. Então ele estende sua mão para ajudá-las. Jesus veio ao mundo para servir com amor e dessa forma nos deixa um grande exemplo a seguir. Em Mateus, no capítulo 11, do verso 28 a 30, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Movido por sua compaixão, Jesus diz aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Existe uma quantidade enorme de pessoas no mundo que estão sofrendo e que estão sem direção. Pessoas que precisam de ajuda, que precisam conhecer o amor de Deus e a salvação que há em Jesus Cristo, por meio da pregação do Evangelho e pelo testemunho e exemplo de nossas boas ações. O desafio de levar o Evangelho ao mundo é grande e há poucos trabalhadores. É necessário pedir a Deus, o Criador do mundo, o Senhor da Seara, que envie pessoas vocacionadas para essa missão. Pessoas que sejam capacitadas para amar e ter compaixão pelas almas perdidas. Pessoas que tenham compaixão para transformar o mundo através da fé em Jesus Cristo. O que você sente quando olha para as pessoas que estão aflitas e exaustas no mundo? Você tem tempo para vê-las e perceber suas necessidades? Você se importa com a multidão de pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo? Essa multidão inclui pessoas na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Pessoas que sofrem porque ainda não experimentaram o amor de Deus, porque ainda não têm a paz de Jesus Cristo em seus corações. Sofrem porque não têm a esperança da vida eterna com Cristo. Sofrem por causa de seus problemas e pela culpa gerada pelos seus pecados. Sofrem muitas vezes silenciosamente por não ter encontrado alguém que seja capaz de aliviar a sua dor. Você sente compaixão por essas pessoas? Você percebe a carência espiritual delas? Então fale de Jesus Cristo para elas. Ore por elas e com elas. Apresente o Evangelho do Reino de Deus. A minha oração é que Deus levante e capacite você para ser um trabalhador nessa grande seara de Deus. Um trabalhador que tenha compaixão para ajudar as pessoas perdidas a encontrar a salvação em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.